42% da população aqui no Brasil, a população, no caso, somando a renda familiar, pai, mãe, filhos, 42% ganham no máximo até R$ 1.996. 42% da população. 22% da população ganha de 1997 até 2.994, pouco menos de R$ 3.000. Então, 64% da população brasileira ganha menos de R$ 3.000 por mês. 18% da população ganha de 3.000 a 4.400 por mês, certo? Então aí você já tem uma somatória de 42%, mais 22%, mais 18% que ganha até 4.400. Somente 12% da população ganha de 4.400 até 9.000 e 3% ganha de 9.000 a 19.000. Pois bem, eu acredito que nós que estamos aqui temos muitos motivos para agradecer. A gente vive num país muito pobre, sabe? E Deus tem nos abençoado, tem nos ajudado, né? Tem sido conosco até aqui. Então eu queria que a gente fizesse uma oração por tudo que Deus tem feito, por tudo que Deus tem nos dado, por tudo que Deus tem permitido a gente ter. Às vezes a gente reclama de algumas coisas que a gente gostaria de ter e não tem. Mas eu queria que você se lembrasse sempre disso aqui, tá? 64% da população tem uma renda de R$ 3.000 por mês, tá? Então, vamos orar a Deus, pedir que Ele coloque contentamento no nosso coração. Agostinho de Hipona, que é chamado de Santo Agostinho, ele disse que a verdadeira felicidade é você estar contente com as coisas que você já possui. Isso não é perder a ambição de querer alguma coisa a mais, mas isso é você ser grato pelo que você já tem. Vamos orar então? Senhor, nós queremos te agradecer por toda a sua bondade sobre nós. O Senhor é fiel, o Senhor é bondoso. E nós, ó Deus, temos essa tendência humana de sermos, ó Deus, sempre ingratos, sempre querendo mais, nunca nos satisfazer com o que já temos. Queremos te pedir perdão por estas coisas, pedir a Deus que o Senhor nos agracie para que a gente possa, Deus, ter esse contentamento, Pai, essa alegria com tudo que o Senhor já nos deu, com tudo que o Senhor já nos permitiu conquistar, com todas as bênçãos que já estão diante de nós. Essas bênçãos, ó Deus, elas não são só dinheiro, mas são as pessoas boas que o Senhor colocou no nosso caminho, são as oportunidades que nós temos de viver, de enxergar, de poder, ó Deus, respirar, de poder viver a vida de uma forma tão abençoada. O Senhor é tão bondoso, Pai. O Senhor nos dá uma cama para o descanso, um chuveiro, Senhor Deus, quente, para que a gente possa, dessa forma, tomar banho. Ó Deus, nós vivemos num país tão pobre que o saneamento básico não chega em muitos lugares. Senhor, o Senhor nos dá até o privilégio de comprar os travesseiros que melhor se encaixam ao nosso pescoço, à nossa cabeça, às nossas costas. O Senhor nos dá até o privilégio de comprar uma cama que seja mais apropriada, Senhor Deus, para o nosso descanso físico. O Senhor nos dá o privilégio de poder comprar certas comidas que nós gostamos mais. Nós queremos nesse dia de hoje, Senhor Deus, render gratidão ao Senhor pelas coisas mais simples da vida, porque quando nós acordamos, o fato de ter água na torneira para lavarmos o rosto é um privilégio. Nós podemos ter uma escova de dente pessoal própria, ó Deus, isso é um privilégio. Existem famílias, ó Deus, com 6 filhos, onde eles têm que dividir a escova, onde pasta de dente é luxo. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por essas coisas. Essa realidade não está tão longe de nós como parece. E nós não queremos aqui fazer orações hipócritas. Nós queremos que o nosso coração realmente possa se voltar para o entendimento de que o Senhor tem sido muito generoso para conosco. Senhor, o Senhor tem nos colocado num raio de esfera que é de privilégio. E eu quero pedir ao Senhor que esse privilégio que o Senhor tem nos dado possa se achegar às pessoas que necessitam. E assim, ó Deus, eu te agradeço que essa igreja seja uma igreja
que abençoa a si mesmos que aqui estão, uma igreja que abençoa os necessitados que estão lá fora, uma igreja, Senhor Deus, que é missionária, Senhor Deus, e vai até esses que precisam. Eu te agradeço e é essa oração que nós fazemos nesse momento. Obrigado, no nome de Jesus. Amém. Amém? Então não se esqueça disso. O livro, Carta de Judas, a gente lê devagar porque não é interessante ler aqui tudo e voltar. Veja bem, verso 1, só é um capítulo. Verso 1, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Pois bem, Judas era um nome muito conhecido, era um nome popular na época de Jesus. Esse Judas que escreve essa carta, ele era irmão de Jesus. Irmão em que sentido? Né? Ele era filho de Maria. Então, sempre que alguém chama Maria de Virgem Maria, essa pessoa está errada. Porque depois que Jesus nasceu, que foi uma obra do Espírito Santo, foi o Espírito de Deus que colocou Jesus sobre Maria, Maria casou. E quando ela casou com José, eles brincaram bastante, tiveram vários filhos. Então, um desses foi Judas. Tiago foi outro também. Jesus tinha irmãs também que eram mulheres. Então, Maria, ela foi virgem enquanto Jesus nasceu. Depois disso, casada com José, ela teve vários filhos. Então, esse Judas aqui é irmão de Jesus. E uma coisa muito interessante que a gente já nota no primeiro momento, e eu quero fazer várias aplicações pessoais citando texto a texto, é que Judas, quando ele vai se apresentar, ele diz: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Ele não chega dando uma carteirada dizendo, né, Judas, irmão de Jesus Cristo. Ele diz, né, Judas, servo de Jesus Cristo. Então ele não se apresenta, certo, tentando mostrar que ele é alguma coisa. Aqui a apresentação que ele faz sobre ele mesmo antes de escrever a carta é uma apresentação humilde, é uma apresentação, né, onde ele não tenta se exaltar. Ele não tenta trazer peso à carta dele, colocando que ele é irmão de Jesus. Até porque os irmãos de Jesus vieram a crer em Jesus depois que Jesus foi crucificado e ressuscitou. Apenas Maria, que era a mãe de Jesus, começou a crer em Jesus antes dele ser crucificado. Então, Judas veio a crer, mas só depois. Então, por favor, nunca use algum cargo, título ou qualquer coisa que você tenha para tentar passar na frente de alguma coisa. É muito interessante que nós sejamos humildes e que a gente possa se apresentar de forma humilde aonde quer que a gente vá. Judas, então, no começo da sua carta, né, ele mostra humildade quando ele se apresenta. Então, pense bem a forma como você se apresenta às pessoas. Às vezes a gente passa uns dias tão estressantes, né, que a gente começa a dar um certo tipo de carteirada que não tem nada a ver, né? Num trânsito, numa confusão, né? As pessoas que já são mais velhas, que já têm direito a vagas de idoso, essas coisas todas, dão carteirada, xinga, uma confusão danada. Esses dias a gente estava passando ali perto da feira e eu fiquei no carro, a Angélica desceu, mas antes dela descer tinha passado um cara de moto, assim, esses caras dessas motos grandonas, aí passou falando um monte de besteira e a Angélica desceu e o cara quis ficar discutindo e tal, a Angélica foi embora, assim, mas sabe, nitidamente o cara querendo dar uma carteirada, porque acha que tem uma moto boa, isso, aquilo outro. E os próprios feirantes falaram, deixa esse cara para lá, entra, fica tranquila. Então, assim, tem gente que dá carteirada porque acha que tem prosperidade, tem gente que dá carteirada por causa da profissão que tem gente que dá carteirada que acha que espiritualmente é mais poderoso que os outros. Já foi em igreja que tem aqueles profetas e aquelas profetisas, né, que já chegam dando aquelas carteiradas, aquelas coisas todas? Não faça isso. Aprenda com Judas. Ele foi o quê? Simples, humilde, quando ele se apresentou. E ele diz, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo,
Que a misericórdia, a paz e o amor sejam sobre vocês. O Senhor Deus, Ele nos chamou, certo? Para perto de si. E esse mesmo Deus que nos chamou, Ele nos ama e nos guarda. Nós precisamos voltar a crer nisso. O mundo que a gente vive faz a gente ver muitas tragédias, principalmente pelo avanço da tecnologia. Pela tecnologia avançada, você descobre crimes horríveis, né, que acabaram de acontecer e acabam de sair numa página de notícias no Instagram, ou uma televisão ligada, e a gente vê tanta coisa ruim, tanta coisa triste, tantos crimes violentos, tantas coisas absurdas, e às vezes a gente olha para aquilo e a gente, né, deixa criar aquela centelha no nosso coração de que, será que realmente Deus está presente? Será que se eu tivesse ali, eu não tinha morrido no lugar dessa pessoa? E a gente começa a duvidar um pouco de que Deus nos guarda, que Deus nos protege. E eu preciso reforçar isso aqui para você. A Bíblia diz que o Senhor nos guarda, que Ele nos protege, que Ele está conosco. Você vai dizer, pastor, por que não guardou aquele? Olha, eu estou falando com você. É você que está com essa palavra diante de ti. Não é? A Bíblia diz que a gente tem que se alimentar, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você está alimentando a sua alma agora. E a sua alma está sendo alimentada com uma palavra de segurança, aonde Jesus diz que guardará você, que te protegerá. Então, quando você coloca a sua mente diante de tantas tragédias, você simplesmente está consumindo, certo? A tragédia. E isso faz com que você perca o que a Bíblia diz, que no caso é uma mente que se enche de louvores, que se enche de alegria, que se enche de coisas santas, que se enche de coisas de Deus, como está escrito lá em Filipenses capítulo 4, no versículo 9. A Bíblia diz que nós temos que encher a nossa mente de coisas boas. A Bíblia diz que nós devemos renovar a nossa mente, né, nas coisas de Deus, para a gente contemplar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, às vezes, nós estamos cheios de medo, né? Não é porque Deus deixou de ser Deus, mas é porque nós temos o quê? Nos enchido mais de notícias de tragédia do que pelas palavras de promessa que Deus tem nos dado. Deus prometeu o quê? Nos guardar, porque Ele nos ama. A Bíblia diz que o quê? Que Ele deu o poder a todos aqueles que foram chamados filhos de Deus. Nós estamos debaixo desse poder de Deus, porque Ele nos chamou, e aqui nós estamos. E o texto vai dizer, Jesus Cristo, que faz isso, que nos guarda. Verso 2, que a misericórdia, a paz e o amor sejam multiplicados sobre vocês. É o que Judas, né, escreve. Muita gente tem dúvida de como que a gente deve cumprimentar as pessoas, né? Porque, por exemplo, Paulo, quando ele escreve algumas cartas, ele escreve, graça e paz sejam sobre todos vocês, né? O Senhor Jesus, Ele dizia assim, que a paz seja convosco, não é? Ou que a paz seja sobre vocês. Aqui você vê que ele está dizendo, né? Que a misericórdia, a paz e o amor sejam sobre vocês. Não importa. O que importa é o que Jesus disse. Quando vocês entrarem numa casa, digam que a paz esteja nesse lugar. Se alguém não quiser que você fique lá, saia, bata a poeira dos seus pés e siga o seu caminho para um próximo lugar, aonde você vai ser recebido como uma pessoa que crê no Senhor Deus. Então não fique muito com essa coisinha, porque em algumas igrejas cumprimentam de um jeito, outras de outro, né? Mas que a paz do Senhor seja conosco. Versículo de número 3. Judas, então, ele vai mostrar o porquê que ele escreveu aqui essa carta. E ele diz assim, amados, embora eu tivesse me empenhado muito para escrever acerca da salvação que nós compartilhamos, eu senti que era necessário escrever algo para vos encorajar. O que pode ser maior que a salvação? Judas, ele diz assim, eu comecei a escrever essa carta porque eu gostaria de falar da salvação. Mas ele diz, percebi que tem algo mais importante. Minha pergunta é, o que pode ser mais importante do que a salvação? O que é que fez Judas se desviar desse assunto tão maravilhoso para poder falar de outra coisa? E aqui então, só para a gente ter uma ideia, como que nós somos salvos? Pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Um dom que Ele nos deu. Quando Ele morreu na cruz,
certo? Ele completou a obra que o Pai deu para ele fazer, e todos aqueles que foram eleitos pelo Pai e que ouviram a pregação do Evangelho, creram em Cristo Jesus, foram renovados, regenerados no seu coração, justificados e que andam na direção de Jesus, esses são os salvos de Deus. Esses são o povo de Deus. E ele queria falar sobre salvação, porque aqui não mostra para qual igreja ele mandou essa carta, não é? Mas os historiadores, eles acreditam que essa carta aqui ela foi escrita para ser enviada para todas as igrejas ali da época antiga, que era para chegar em todos os lugares. Então, obviamente, ele escreve uma carta que era para chegar em igrejas novas, que era para essas igrejas falarem sobre salvação. Porque é o que? É a maior promessa da fé cristã, gente. Né? Essa é a maior coisa que Deus pode nos dar. Porque por mais que a gente queira coisas boas, a gente sabe que a vida da gente dura no máximo 120 anos. E isso passa muito rápido. Não é? Se você perceber, ou então se você que já tem mais de 60 anos, você pode perceber como a vida passa rápido. Não é? As pessoas quando vão chegando nessa idade, elas já começam a pensar, não é? que elas já viveram a maior parte do que elas viverão. E aí muitas coisas vêm na cabeça. Quando que pode acontecer? Será que pode acontecer alguma coisa comigo que eu parto do nada? Até pessoas mais jovens acontece, na verdade, de acontecer algo e a pessoa partir do nada. Então, a gente está falando sobre salvação. E ele para um pouquinho de falar sobre isso, porque ele diz o seguinte, verso número 3 ainda, eu vou falar com vocês acerca da salvação que nós compartilhamos. Aí ele diz, mas eu senti que era necessário escrever para vocês, para vos encorajá-lo, a batalha pela fé que uma vez foi confiada aos santos de uma vez por todas. Sempre que na Bíblia você vê o escritor dizendo, né, a fé que foi confiada aos santos, não é alguém que já morreu e foi canonizado. A Bíblia chama de santos aqueles que foram salvos por Jesus e continuam trilhando a sua jornada de santificação. Então, biblicamente, a Bíblia nos chama de os santos de Jesus. Não porque não tem pecado, a gente erra, mas nós estamos trilhando esse caminho. Cristo Jesus nos santificou. E aí ele diz então que ele vai esperar um pouco para falar sobre a salvação, porque ele vai nos falar sobre uma batalha a respeito da fé que nós precisamos tomar muito cuidado com ela. Então ele vai falar, batalha pela fé que uma vez foi confiada a vocês. Ele vai dizer, vocês precisam batalhar pela fé que uma vez vocês receberam. Ele está dizendo, a fé que vocês receberam, ela corre perigo. E vocês precisam tomar cuidado para que ela não saia do coração de vocês. Verso 4. Pois certos homens, cuja condenação fora anunciada havia muito tempo, se infiltraram dissimuladamente no meio de vocês. Estes, eles são ímpios, transformam a graça do nosso Deus em devassidão e negam Jesus Cristo, o Senhor, o soberano. Sabe o que ele vai dizer? Ele vai dizer que nas igrejas entram muitos homens que se colocam em posições de liderança. A igreja nem percebe. Esses homens vão sendo colocados em posições de liderança, eles se tornam diáconos, eles se tornam evangelistas, eles se tornam pastores. E são pessoas que nunca creram em Deus. São pessoas que se infiltram na igreja em busca de poder, em busca de algum tipo de poder, de algum tipo de influência no meio da igreja, mas pessoas que nunca creram em Deus, pessoas que na verdade têm devassidão no coração, pessoas que são libertinas. E aí ele vai dizer o seguinte, então, a respeito dessas coisas. Essas pessoas, elas nunca creram na soberania de Deus. E ele vai dizer o seguinte, essas pessoas, elas já estavam destinadas a fazer isso. Ele vai dizer que todas as igrejas precisam se resguardarem para que eles não percam a fé por causa dos falsos ensinos que vão começar a acontecer, por causa desses homens que vão se vestir de ovelha, mas na verdade são lobos.
Eles só têm a pele de fora de ovelha, mas por dentro eles são lobos, porque eles não pregam a fé cristã. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando a gente fala sobre essas muitas igrejas que existem hoje em dia, nós não estamos falando disso porque a gente tem inveja, porque a gente tem uma igreja pequena, porque o nosso alcance de falar sobre Jesus é pequeno. Não é nada disso. É porque nós identificamos, quando nós lemos a Bíblia, que existem muitas coisas que estão acontecendo ali, que é exatamente o que Judas diz, o que Paulo vai falar, que o apóstolo João vai falar, que tem as marcas de uma falsa igreja, que simplesmente é montada na forma de uma empresa para explorar as pessoas, para mentir para as pessoas, para não ensinar para as pessoas o que ele diz aqui, ó, que Jesus Cristo é o nosso soberano Senhor. Jesus Cristo é aquele que dá a ordem final. Existem muitos lugares que estão enganando as pessoas. E ele vai parar de falar sobre a salvação para falar um pouquinho disso aqui. Para você entender como isso é uma coisa séria e para que a gente entenda como isso é uma coisa que nós temos que combater. Muita gente diz assim, eu não vou falar o nome dos falsos profetas porque isso é falta de ética. Uma vez me chamaram em particular e falaram assim, pastor, você não pode falar o nome, isso é falta de ética, porque isso, quando você for fazer a pregação, pode chegar em outro lugar, falta de ética. Gente, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, quando ele lidava com esses homens, por exemplo, quando ele foi lidar lá com o cara, Alexandre o Latoeiro, se eu não me engano é Alexandre, ele cita o nome daquele falso, certo, cristão, na lata. Você vê o que? Biblicamente, Jesus citando os fariseus e dizendo, vocês são cobras, vocês são sepulcros caiados, por fora vocês estão como num cemitério, a lápide está bonita, por dentro vocês estão mortos, vocês são como serpentes, vocês são maus, vocês correm o mundo inteiro para tentar converter uma pessoa, mas convertem elas à mentira de vocês e fazem com que elas o quê? Percam a oportunidade de verem a salvação. Olha, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Deixa eu te dizer um negócio. Não tem como seguir as Escrituras e seguir certos pastores que estão na internet. Tem hora que a gente precisa tomar certas decisões na nossa vida. É igual, por exemplo, quando uma pessoa vai se casar. Quando a pessoa ela se casa, ela está dizendo, eu abro mão de qualquer tipo de relação com outra pessoa, porque eu estou unido, eu me fechei com alguém. Quando você se fecha com a palavra de Deus, você não pode abrir mais espaço para pessoas que pregam coisas que não estão na Bíblia. Não estou dizendo que você tem que escutar uma pessoa só, mas aqueles que falam sobre coisas que não estão nas Escrituras, você tem que se afastar imediatamente. Qual é o tipo de postura que essas pessoas têm? Eles só falam sobre coisas que agradam o nosso coração. Eles só falam de autoajuda, só falam de riqueza, só falam de prosperidade, só falam que você não vai sofrer, falam que o cristianismo é um lugar maravilhoso, você vai entrar nele e tudo vai dar certo. Isso não é bíblico. Jesus disse que no mundo vai haver aflições, mas nós vamos vencer. Então, é diferente, certo? E aqui eu quero citar um trecho de um teólogo alemão que viveu entre o período da Primeira Guerra Mundial e da Segunda, Dietrich Bonhoeffer. Ele foi um pastor, um teólogo e um doutor em teologia. Com 21 anos, ele pegou o seu doutorado em teologia e ele teve uma igreja que ele fundou, e ele não aceitava de jeito nenhum, certo? As ordens de Hitler nem do nazismo. E o que acontece? Ele foi preso por cometer insurreição, contra o domínio dos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Ele foi preso juntamente com um monte de pessoas da igreja dele. Sabe qual que é o livro que ele escreve quando ele está preso lá nos campos de concentração? Ele escreve um livro chamado Discipulado, que é um dos livros mais lidos hoje em dia no meio dos cristãos. E lá nesse livro, a tese básica desse livro é que ele vai falar sobre a graça barata. O que é a graça barata? Ele vai falar sobre cristãos que dizem que creem em Cristo, mas não seguram a sua cruz. Cristãos que dizem que creem em Cristo, mas quando aperta eles negam a Jesus. Cristãos que dizem que creem
em Cristo, mas simplesmente barateiam a graça de Deus, porque eles dizem assim, se Deus me dá graça, então eu posso cometer um pecado, Deus me perdoa. Ele vai falar sobre a graça barata. Um homem que ficou mais ou menos 5 anos, né, entre ali as prisões e os campos de concentração, ele escreve esse livro Discipulado, onde ele vai dizer que ele não vai abrir mão de Jesus Cristo e nem da sua fé. Porque ali os nazistas estavam dizendo, se não negassem Jesus, aquelas pessoas ali, aqueles cristãos ali, né, protestantes, eles iriam morrer nas câmaras de gás. E ele escreveu esse livro e ele foi até o final. Inclusive eles tentaram muitas vezes, né, fazer coisas para tentar destronar Hitler, não deu. Morreu ele e morreu muitos. Porque chegou no final, a pergunta era, e aí, vocês vão negar a Jesus ou vocês vão continuar? E ele foi fiel ao livro que ele escreveu, ele foi fiel a outros livros que ele escreveu, e ele não barateou a graça. Se é para ser de Cristo, ele tomou a cruz dele até o final, e ele morreu ali dentro do regime nazista, né? Mesmo sendo também um alemão. A graça não pode se baratear. Jesus não nos ama para que a gente fale do amor dele, para poder pecar e dizer, Deus perdoa, a carne é fraca. Isso não é desculpa, gente. Nós precisamos entender que Jesus disse, se você me negar diante dos homens, eu te negarei diante do meu Pai que está no céu. Isso é importante demais a gente entender. Então, ele fala sobre, aqui, Judas está falando sobre esses homens que negam a graça de Deus, que são dissimulados, que transformam a liberdade em libertinagem, que aproveitam do fato de Jesus ter nos libertado, porque Jesus diz, conhecereis a verdade e eu vos libertarei. E ele era a verdade. São pessoas que aproveitam do conhecimento da verdade simplesmente para o quê? Para caírem na libertinagem. E não pode ser assim. E eu já tive muitas pessoas que me repreenderam, sabe por quê? Porque eu falava na igreja, por exemplo, assim, gente, pelo amor de Deus, só passar, gente, pelo amor de Deus, a gente não pode colocar na Bíblia coisa que não está escrito na Bíblia. Aí eu falava assim, a Bíblia diz que o alcoolismo é pecado, a embriaguez é pecado, mas beber não é pecado. Quantas pessoas já chegaram em particular e falaram, pastor, você não pode falar isso. Porque a partir do momento que você fala isso, o povo abre a brecha, o povo está tudo na manguaça depois. E eu falava, gente, eu não posso colocar na Bíblia o que não está nela. Se alguém usar da liberdade, Deus não deu essa liberdade. Né? A Bíblia diz que o vinho, na verdade, era sinal de alegria. Né? Se alguém usa isso para libertinagem, não é culpa minha. Não é. Cada um é responsável pelos seus atos. Eu só não posso colocar na Bíblia que ela não está. Versículo de número 5. Embora já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar vocês de que Jesus salvou um povo da terra do Egito, mas destruiu posteriormente aqueles que não creram. Ele deixa bem claro uma coisa: Deus nos deu liberdade, Deus derramou graça sobre nós. Mas esse mesmo Deus que nós servimos é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Foi o Deus que libertou o povo do Egito, e depois que eles foram libertos, por causa da murmuração, por causa do pecado que eles insistiam em cometer, de ingratidão contra Deus e tudo mais, Deus permitiu que eles morressem no Egito. Somente Caleb, Josué e a família deles entrou na terra prometida. Todos os outros morreram no deserto, e só os que tinham nascido no deserto, os filhos daqueles que tinham saído da escravidão, foi que sobreviveram. Então o Deus que nós servimos, ele não é um Deus frouxo. Ele também é aquele que fez com que as pessoas caíssem no deserto por causa dessas coisas. Não dá para a gente terminar tudo, mas verso de número 6. Quanto aos anjos que não conservaram a sua posição de autoridade, mas abandonaram a própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos em correntes eternas para o dia do juízo. Veja bem, algumas pessoas elas vão dizer que existem 2 demônios que são piores do que Satanás, e que Deus está prendendo esses demônios, depois vai soltá-los na grande tribulação. Tem respaldo bíblico para isso não. O que o texto vai dizer é que o Senhor tem poder, certo, sobre esses demônios, e que não existe nenhum tipo de ameaça, né, diante de Deus para que as pessoas, de alguma forma, possam viver
pecando e isso não acontecer. O texto vai dizer, então, que mesmo esses demônios sendo seres espirituais, Deus travou eles. Deus os trancou. Eu e você podemos ser filhos de Deus e Deus trancar a nossa vida. Porque essas coisas podem acontecer. A Bíblia diz que o quê? Que aquele que obedecer ao Senhor, ele vai ser abençoado. Em Deuteronômio 28 fala sobre isso. A Bíblia diz em Gálatas que aquele que plantar vai colher. A Bíblia diz em Isaías que quem estiver disposto a ouvir e obedecer vai comer o melhor dessa terra. Então, o Deus que nós servimos, ele não abriu mão, certo? Dessa teologia da semeadura. Então, mesmo esses anjos terem vindo do céu, certo? Eles estão presos por Deus porque eles negaram a autoridade do Senhor, certo? Juntamente com Satanás e outros, negaram essa autoridade do Senhor. Verso número 7. De modo semelhante, Sodoma e Gomorra e as cidades ao redor se entregaram às imoralidades sexuais e antinaturais. Estão sob o castigo do fogo eterno. Elas servem para o exemplo. Sabe onde que fica hoje em dia Sodoma e Gomorra? Fica lá onde é como é que fala? O Mar Morto, certo? E a Bíblia diz que Deus destruiu lá com fogo e enxofre, né? O Mar Morto tem 30% de sal na água, não tem nenhum tipo de vida lá dentro, nem algas, nem peixes, nada. É impossível você entrar nesse mar e não boiar, flutuar, né? Ali estavam essas duas cidades. E o texto diz que Deus as destruiu por quê? Porque essas pessoas acharam que podia fazer o que quiser. Você sabia que todas as religiões antigas, elas acreditavam de alguma forma que quando elas buscavam os deuses dela, ali se juntavam então as prostitutas cultuais e os sacerdotes dessas religiões, e eles começavam a fazer um grande culto para esses deuses estrangeiros, e eles faziam um bacanal e uma orgia, porque eles acreditavam que o sexo trazia um certo tipo de ligação espiritual. Eles acreditavam que a ligação sexual, que tudo que acontece no sexo era uma coisa transcendente. Então eles acreditavam, né, que viver dessa forma, de forma antinatural, usar o sexo para invocar outros deuses, usar o seu corpo para entregá-lo à imoralidade sexual, eram coisas que eram normais. E o texto sagrado vai dizer que Deus destruiu, porque o sexo não é usado para a busca de Deus. A Bíblia diz, sabe o que sobre o sexo? Que Deus criou Adão e Eva. E Deus abençoou eles. O sexo não é pecado. O sexo é um desfrute que Deus nos dá. Mas ele não foi feito para ser consumido como as pessoas fazem hoje em dia. De forma leviana, de forma simplesmente banal, cabal. Né? As pessoas, então, elas estão se entregando a um tipo de moralidade sexual que é contrária ao que diz as Escrituras. O verso 8 vai dizer: da mesma forma, levadas por seus desvaneios, essas pessoas contaminaram o próprio corpo e rejeitaram as autoridades, glorificam-se e difamam os seres celestiais. Isso que acontece. Eles buscam então os deuses deles e eles tentam usar então o sexo para alcançar esses deuses, e eles na verdade estão apenas difamando, né, os seres espirituais e a si mesmo. E o verso 9 diz, para a gente encerrar por causa do horário: no entanto, o arcanjo Miguel, quando ele disputava com o diabo, argumentando sobre o corpo de Moisés, não ousou julgar, acusando-o de caluniador, mas disse: que o Senhor lhe repreenda. Isso aqui é muito importante. Eu vou fechar aqui por causa do horário. Olha, até mesmo o arcanjo Miguel, quando estava guerreando contra Satanás, ele não usava palavras que, como é que eu posso dizer, que diminuíam a autoridade que Satanás tinha. Você pode perguntar para mim, pastor, onde está esse texto na Bíblia aqui que o arcanjo Miguel e que Satanás lutou pelo corpo de Moisés? Não está em nenhum trecho bíblico, mas está num livro, né, que se chama A Ascensão de Moisés. É um livro histórico, e lá nesse livro diz que eles guerrearam pelo corpo
de Moisés, e que ali o arcanjo Miguel ganhou essa batalha, e que Deus escondeu o corpo de Moisés, para que o corpo de Moisés não fosse idolatrado. Você pode perguntar, pastor, mas se isso não está na Bíblia, como é que Judas citou isso? Então quer dizer que isso aqui vale ou não vale? Vale. Essa parte que está inserida nas Escrituras, ela é inspirada por Deus. Né? Existem textos que o quê? Que eles foram colocados nas Escrituras, né? Parte deles, e eles são inspirados. Isso não quer dizer que você vai pegar lá o livro Ascensão de Moisés e que todo ele vai ser inspirado, porque não é. Entende? Paulo, por exemplo, ele citou, né, filosofia dos estoicos, ele citou filosofia de outras áreas, e ele usou certas palavras. E o que acontece? Essas palavras são inspiradas em Atos 17, quando ele foi pregar lá em Atenas, que era a capital do intelecto, do conhecimento naquela época. Essas palavras são inspiradas, então a gente pode sim usar elas. E o que o arcanjo Gabriel falou para Satanás? Que o Senhor te repreenda. Em outras palavras, não é? Ele sabe que Satanás é um anjo caído, ele sabe que Deus é o vencedor, mas quando ele está naquela guerra, ele guerreia com muito cuidado e muito respeito, porque ele não está pisando em qualquer terra. Então o que acontece? Existem muitos lugares que as pessoas, quando vão lidar com o diabo, elas menosprezam os ataques de Satanás. E Satanás, ele tem os seus ardios, ele tem os seus poderes, né? Deus não tirou dele os seus poderes, a sua sabedoria. Ele é o quê? Um macaco velho, que desde a criação do mundo ele está por aí tentando os seres humanos. Quando nós formos lidar com o diabo, a gente precisa se lembrar do que Paulo disse. Ele disse o seguinte, olha, as armas de vocês, elas são poderosas em Deus, para que vocês possam vencer o diabo. E ele vai dizer, vistam a armadura do Senhor, coloquem sobre vós o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinturão da verdade. Estejam então prontos, porque a luta de vocês não é contra carne e nem sangue, mas são contra esses demônios que muitas vezes estão diante de nós. Então, nunca tente lutar contra as forças espirituais do mal pela sua própria conta, pela sua própria força, porque é somente no Senhor que o Senhor te repreenda, ou do sangue de Jesus, é que a gente tem vitória, então, sobre esse mal. A gente está no horário, eu gostaria de falar mais, mas para a gente resumir, então, a gente precisa compreender isso. Deus nos ama muito, Deus nos protege muito, e a gente precisa, então, nesse momento agora, agradecer o Senhor pela graça que Ele nos concedeu de nos guardar. Ele nos salvou e Ele tem nos guardado de todo esse mal. Bendito seja Deus que tem nos colocado em situações para que a gente aprenda mais dele. Porque se você acredita que você tem aprendido mais de Jesus, isso significa, como Jesus diz, que a palavra dele é como uma semente. E essa semente, quando ela é plantada, ela cresce. Ela cresce, cresce. Isso faz com que a gente fique espiritualmente cada vez mais fortes. Amém? Você pode se colocar de pé para a gente fazer uma oração? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer nesse dia, por esse momento maravilhoso de aprender a sua palavra. Nós te pedimos, a Deus, que o Senhor nos ajude, a Deus, a termos a alegria da salvação. Renova a alegria da salvação no nosso coração. Nosso pedido é, Senhor Deus, renova a alegria da graça que o Senhor pôs no nosso coração. Porque a tua graça nos basta. A tua graça nos faz forte nos momentos da nossa fraqueza. A tua graça não é motivo para a gente entrar na libertinagem. A tua graça é motivo de nós estendermos as mãos para os céus e dizer, Jesus me libertou do legalismo, do pecado, me libertou dessas regras religiosas e me faz agora seguir os princípios dele. E a palavra de Deus diz, e os mandamentos do Senhor não são pesados demais. É por isso que Jesus diz, vinde a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, porque eu tirarei de vocês a sobrecarga e o peso, e darei a vocês um fardo leve e suave. Seguir a Jesus não é uma coisa difícil, como muitas vezes é plantada na nossa mente. Muita igreja tenta segurar as pessoas, colocando fardos pesados sobre elas,
para que elas pensam que é muito difícil seguir Jesus e ficam ali sempre dependendo de um falso pastor que tenta, Senhor Deus, colocar um cabresto nessas pessoas. Tem misericórdia, Senhor, nos livra dos falsos profetas, nos livra dos falsos pastores, nos livra das falsas palavras, nos livra, Senhor Deus, do orgulho, nos dá essa humildade como o Senhor deu ajudas para escrever essa carta. Muito obrigado pela sua palavra, Senhor. Que a nossa salvação seja conservada e que a nossa luta seja contra todo tipo de ensino maligno e do mal. Aceita, Senhor Deus, nesse dia a nossa adoração. Muito obrigado, Senhor Jesus. Nós encerramos cantando a Ti. Assim seja. So